Já pensou em receber um dinheiro a mais na conta, todo santo mês? Não um salário, sabe? Mas um fluxo de renda que viesse direto das suas ações. A ideia é muito atraente. E hoje a gente vai fazer uma análise completa de uma estratégia para montar uma carteira teórica com esse objetivo lá para 2026, com base em vários estudos sobre o tema. É um conceito que mexe com a cabeça do investidor, né? Não tem como negar. A ideia de ter aquele pinga-pinga mensal na conta é muito poderosa. Mas a execução é a parte delicada. A grande questão que fica é: como é que se equilibra essa vontade de receber todo mês com a necessidade de ter ativos de qualidade na carteira? Exato. Porque aí, sabe, é aí que mora o perigo. A armadilha. Então, a nossa missão hoje é justamente essa. A gente vai investigar a estrutura de uma carteira hipotética de 5 ações, entender o porquê de cada empresa ter sido escolhida e, o mais importante, debater se essa estratégia focada em renda mensal realmente para de pé, sabe? Ou se é só uma ilusão bonita. Certo, para a gente começar a montar esse quebra-cabeça, precisamos entender as regras do jogo. A construção dessa carteira teórica, segundo os estudos que a gente analisou, segue 4 diretrizes bem específicas. A primeira, selecionar apenas 5 empresas. 5. O que já acende um primeiro alerta, né? 5 ativos é uma carteira bem concentrada. O risco de uma delas ir mal e impactar o resultado todo é considerável. Sim. E a segunda regra tenta amenizar um pouco isso. Cada empresa deve ser de um setor diferente da economia. Nada de ter 2 bancos ou 2 elétricas, por exemplo. A ideia é diversificar o risco setorial. Certo. A terceira regra é que a política de dividendos de cada uma deve prever, no mínimo, 4 pagamentos por ano, ou seja, trimestrais. E essa regra já é um filtro de qualidade bem interessante. Empresas que pagam trimestralmente, em geral, elas costumam ter um fluxo de caixa mais previsível e uma governança mais madura em relação à distribuição de lucros. Não é uma garantia de nada, claro, mas já ajuda a separar o joio do trigo. Perfeito. E aí vem a quarta e última regra, que é o coração de toda estratégia. A combinação dessas 5 empresas precisa, com base no histórico delas, resultar em pagamentos de dividendos em todos os 12 meses do ano. E aqui eu preciso fazer um alerta importante. Essa quarta regra é, de longe, a mais perigosa de todas. Ela pode levar o investidor a cometer um erro clássico: deixar o rabo abanar o cachorro. Ou seja, escolher uma ação pela data em que ela paga e não pela qualidade do negócio em si é uma armadilha que pode custar caro lá na frente. Vamos ter isso em mente enquanto a gente analisa as escolhas. ótimo ponto. Fica o aviso. Com as regras e o alerta na mesa, vamos então analisar as peças desse jogo, setor por setor. A primeira empresa que os estudos apontam é a Klabin, do setor de papel e celulose. A justificativa para a escolha é: Qualidade e previsibilidade. Uma empresa de mais de 100 anos com controle familiar. E esse detalhe do controle familiar é um fator que muitas vezes passa despercebido, mas que, em empresas de capital aberto, pode ser um ótimo sinalizador. As análises sugerem que a família controladora muitas vezes depende desse fluxo de renda dos dividendos pelo próprio sustento. Isso cria uma certa pressão interna para que a empresa seja uma pagadora consistente. Faz todo sentido. A Klabin paga dividendos trimestralmente e a cotação recente mencionada nos materiais estava ali abaixo dos R$4. Um ponto importante é que o rendimento, o famoso dividend yield, é mais modesto, algo na faixa de 5 a 7%. Não é o maior da bolsa. E isso já nos dá nosso primeiro grande insight. Uma carteira de renda não é sobre caçar os maiores yields. É sobre construir uma base sólida. A Klabin não está nessa lista para deixar alguém rico em um ano. Ela está ali para garantir que a estrutura não desmorone no primeiro vento mais forte, sabe? Ela é o alicerce, não o telhado da casa. A qualidade e a previsibilidade dela funcionam como uma âncora para a carteira toda. Ok, então temos a âncora de estabilidade. Mas um rendimento de 5 a 7% não vai empolgar todo mundo. Onde que essa carteira busca um pouco mais de retorno? Qual é a próxima peça? Bom, a busca por um rendimento um pouco maior nos leva ao setor de seguros, com a Caixa Seguridade. Isso, a segunda empresa da lista.
A cotação recente que foi analisada era de R$ 16,43. E o interessante é que, mesmo com a alta recente da ação, as projeções de dividend yield para o próximo ano ainda estão ali em torno de 9%, o que é bem atrativo. O setor de seguros é estrategicamente interessante para quem busca dividendos. Pensa no modelo de negócio deles. Eles recebem o dinheiro dos prêmios antecipado e só pagam as indenizações no futuro. Esse float, como o mercado chama, é um volume de dinheiro que a empresa pode investir e rentabilizar, gerando um fluxo de caixa muito previsível. E caixa previsível é a matéria-prima para dividendos consistentes. E claro, ela se encaixa nas regras. Historicamente, os pagamentos da Caixa Seguridade cobrem os meses de janeiro, maio, agosto e novembro, garantindo a frequência trimestral. Agora, vamos para a terceira escolha. E essa é, digamos, o elefante na sala. Aquela que todo mundo conhece e que gera paixão e ódio. Petrobras. Petrobras. Nenhuma carteira de dividendos no Brasil parece completa sem uma discussão sobre ela. É a promessa de rendimentos altíssimos, mas que vem com uma bula de efeitos colaterais bem extensa. Sem dúvida. A análise aponta uma queda recente na cotação, para casa dos R$ 30. Para esta estratégia específica, o grande atrativo dela é a frequência de pagamentos, que pode chegar a 8 vezes por ano. O rendimento nos últimos 12 meses foi de 10%. Além disso, um indicador mencionado foi o preço sobre valor patrimonial de 0,92, sugerindo que a ação estaria descontada. Vamos traduzir isso. A Petrobras é o exemplo perfeito da relação risco-retorno. Ela pode entregar um dividendo espetacular, mas a volatilidade é gigante. Isso vem de dois lugares principais. Primeiro, ela é uma empresa de commodity. Se o preço do petróleo no mercado internacional despenca, o resultado dela vai junto. Segundo, e talvez o mais importante, é uma estatal. As decisões do governo, seja na política de preços ou na distribuição de lucros, podem mudar o cenário da noite para o dia. E um dado curioso que os estudos observaram é que a ação caiu 9,5% nos últimos 12 meses, num período em que a bolsa, no geral, subiu bastante. Isso já mostra o quanto ela pode andar na contramão do mercado. Bom, saindo desse campo minado do petróleo, a quarta escolha é do setor financeiro. Mas não é um bancão tradicional, é a Itaúsa. Uma holding. É bom explicar o que isso significa. A Itaúsa é como se fosse uma grande cesta de investimentos. O principal ativo dentro dessa cesta são as ações do Banco Itaú, mas ela também tem participações em outras empresas, como Alpargatas, Dexo. Investir na Itaúsa é uma forma de investir no Itaú de maneira indireta. E por que escolher a holding em vez do banco? A análise aponta que a Itaúsa combina duas coisas que interessam para essa estratégia. Uma frequência de pagamentos muito boa, entre 6 e 8 vezes por ano, e um rendimento recorrente na faixa de 7 a 9%. Ela oferece a solidez do setor financeiro com uma dinâmica de pagamentos que ajuda a preencher o calendário. Certo. Já temos papel e celulose, seguros, petróleo e o setor financeiro. Para fechar, a quinta empresa é de um setor bem diferente e talvez menos óbvio. Indústrias Romi, do setor industrial. Confesso que, ao ver essa lista, a presença da Romi me surpreendeu. É uma empresa bem menor e mais cíclica que as outras. Não parece um pouco fora do perfil de renda estável que a gente está buscando? Sua surpresa é totalmente justificável. E é exatamente por isso que ela está na lista. Se a Klabin é o alicerce, a Romi é o tempero da carteira. Ela fabrica máquinas e equipamentos, ou seja, ela é a empresa que vende para as outras empresas. A empresa das empresas, como uma das análises a descreveu. Exatamente. O negócio dela depende diretamente do ciclo econômico. Quando a economia está aquecida, as indústrias estão investindo, a Romi vende muito e o lucro, junto com os dividendos, pode explodir. A cotação recente estava na casa dos R$ 8,00, com um rendimento atual de 6,69%. Mas o histórico dela tem picos de 10%, 17% em anos bons. Ela adiciona um potencial de crescimento e um dividendo mais variável, mas também aumenta o risco cíclico. É uma aposta na recuperação da indústria.
Entendi. Então temos uma base sólida com o Klabin e Caixa Seguridade, um motor de alto rendimento e alto risco com a Petrobras, a frequência do setor financeiro com a Itaúsa e uma pitada de crescimento cíclico com a Home. Agora o desafio é ver se esse quebra-cabeça realmente monta a figura que a gente quer. Um pagamento por mês. E o resultado é bem interessante. Quando a gente junta as peças, o calendário se completa. Sim, pelos registros históricos, em janeiro teríamos pagamentos da Caixa Seguridade e da Itaúsa. Em fevereiro, Petrobras e Home. Março seria um mês cheio, com Klabin, Petrobras e Itaúsa. E assim por diante com todos os meses cobertos. Mas o mais revelador não é a lista em si, e sim o papel de cada empresa nessa dinâmica. Exato. O que essa montagem revela é que a Klabin, a Caixa e a Home formam a base trimestral, pagando nos mesmos meses de forma recorrente. A Itaúsa, com seus múltiplos pagamentos, entra preenchendo vários espaços intermediários. E a Petrobras funciona como verdadeiro coringa, cobrindo meses que ficariam vazios, como junho, setembro e dezembro. Só que isso também expõe uma fragilidade. A de que a estratégia depende demais da alta frequência de pagamentos de uma única empresa, que é justamente a mais volátil e imprevisível da lista. Se a Petrobras muda sua política de dividendos, o calendário mensal desmorona. Precisamente, e eu reforço, esse calendário é uma foto do passado, não é uma promessa para 2026. Empresas mudam suas políticas. Quem segue uma estratégia assim precisa acompanhar os comunicados de relações com investidores de cada companhia, religiosamente. O passado é um guia, não um contrato assinado. A análise traz uma simulação, com um investimento hipotético de R$ 5.000, dividido em R$ 1.000 para cada ação. A renda anual projetada com dividendos seria de R$ 400. O que dá, na média, pouco mais de R$ 33 por mês. A rentabilidade da carteira, o yield on cost, ficaria em 8% ao ano. E como a gente deve olhar para esses 8%? É bom? É ruim? É preciso colocar em perspectiva. Dependendo do momento econômico, um título do Tesouro Selic pode render mais que isso, com risco praticamente zero. Então, por que correr o risco da bolsa por 8%? Por duas razões. Primeiro, diferente da renda fixa, aqui existe o potencial de valorização do seu investimento principal. O valor das ações pode subir. Segundo, os dividendos tendem a ser corrigidos pela inflação no longo prazo. Mas tem um ponto conceitual que é vital e que muita gente não entende. Qual seria? O dividendo não é um dinheiro mágico que aparece na sua conta. No dia em que a empresa paga o dividendo, o valor exato desse dividendo é descontado do preço da ação. Se uma ação custa R$ 10 e paga R$ 1 de dividendo, no dia seguinte, tudo mais constante, ela vai abrir o pregão valendo R$ 9. Seu patrimônio total não muda naquele instante. O que muda é que um pedaço do valor que estava na ação agora está em dinheiro na sua conta. É uma transferência, não uma criação de riqueza. Essa explicação é fundamental e nos leva ao ponto central da nossa conversa. No fim das contas, essa obsessão pelo calendário mensal vale a pena? É racional comprar uma empresa só para tapar o buraco de um mês que está sem pagamento? E a resposta, na maioria dos casos, é um sonoro não. É como montar um time de futebol insistindo que cada jogador titular faça aniversário em um mês diferente do ano. Você até pode conseguir montar o time, mas provavelmente ele vai ser péssimo e não vai ganhar campeonato nenhum. O que importa é a habilidade do jogador, não a data de nascimento dele. No investimento é igual. O que importa é a qualidade da empresa e o preço que se paga por ela, não o mês em que ela resolve distribuir o lucro. A conclusão que os estudos apontam vai bem nessa linha. Essa estratégia de renda mensal pode fazer sentido para um perfil muito específico de investidor, aquele que já vive de renda, que usa os dividendos para pagar as contas do dia a dia. Para essa pessoa, um fluxo de caixa mais previsível pode trazer paz de espírito, organização financeira. Exatamente. Para quem está na fase de acumulação, construindo patrimônio, o foco deveria ser totalmente outro. O objetivo nessa fase é o crescimento do bolo. O mais eficiente é pegar
todos os dividendos que caem na conta, não importa o mês, e reinvestir na compra de mais ações de boas empresas que estejam com preços atrativos. É isso que potencializa o efeito dos juros compostos ao longo do tempo. Focar no calendário mensal nessa fase é, na prática, frear o seu próprio crescimento. Resumindo o que a gente viu hoje, analisamos uma carteira teórica com Klabin, Caixa Seguridade, Petrobras, Itaúsa e Home. Vimos como a combinação delas, historicamente, poderia gerar um fluxo de renda mensal com um rendimento projetado de 8% ao ano. Mas mais importante que os nomes são os princípios. E a mensagem final é essa: o sucesso de um investimento depende do seu objetivo. Não existe a melhor estratégia. Existe a melhor estratégia para você. Mas uma regra é universal: a qualidade dos ativos deve sempre vir em primeiro lugar. A governança da empresa, suas vantagens competitivas, seu potencial de lucro futuro, tudo isso é mais importante que a conveniência de receber um pagamento em fevereiro em vez de março. A frequência do pagamento é um detalhe, a qualidade do negócio é o fundamento. E para encerrar, fica uma provocação para reflexão. Sabendo que o dividendo é apenas um dinheiro que sai do preço da ação e vai para o seu bolso, qual é o verdadeiro valor psicológico versus financeiro de receber esse salário mensal dos seus investimentos? E de que forma essa percepção pode influenciar as nossas decisões como investidores, tanto para o bem quanto para o mal? Esta é uma análise sobre a criação de uma carteira de ações focada em dividendos mensais. Uma estratégia teórica para montar um portfólio com 5 empresas de setores bem distintos, visando gerar aquela renda passiva recorrente. Primeiro, vamos falar das empresas e dos setores. A carteira é bem diversificada, olha só. Inclui a Klabin, do setor de papel e celulose, com a cotação abaixo de R$ 4,00. Tem também a Caixa Seguridade, do setor de seguros, cotada a R$ 16,43. A Petrobras, que a gente sabe que tem pagamentos frequentes, está ali por volta dos R$ 30,00. A Itaúsa, uma holding do setor financeiro, que tem um histórico de 6 a 8 pagamentos por ano. E, por fim, a Indústrias Home, do setor industrial, com ações a R$ 8,00. Segundo, e o potencial de rendimento disso? Bom, numa simulação, o investimento de R$ 5.000, ou seja, 1.000 em cada empresa, teria o potencial de gerar uns R$ 400 em dividendos por ano. Isso dá uma renda mensal de aproximadamente R$ 33,00, com o retorno sobre o custo do investimento ali na casa dos 8%. E, finalmente, os pontos de atenção. É fundamental lembrar que este é um estudo teórico, tá? O histórico de pagamentos não garante nada no futuro, porque as empresas podem sim alterar suas políticas. Além disso, fica o alerta sobre o risco de comprar uma ação só para preencher um mês no seu calendário, o que pode levar a escolhas bem ruins. Resumindo, a diversificação com empresas de bom histórico é a base de tudo, mas a estratégia exige uma análise cuidadosa e contínua da sua parte. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.